É como se eu fosse o jogador de badminton mais famoso do mundo, responde Daniel Klaus após ser questionado sobre como é ser um dos quadrinistas mais famosos do mundo. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos 10 mil inscritos, que é uma meta assim, extremamente importante para mim, para o canal, e chegou muito mais rápido do que eu esperava. Eu estou muito feliz com a forma que o canal tem crescido, e isso só se deve a cada um que tira um tempinho para comentar alguma coisa de bacana, compartilhar o canal. Se agora tá chegando em gente nova, tá chegando nas editoras, é por conta disso, e eu só tenho a agradecer de verdade. Recentemente o Ferrez me citou brevemente no podcast do Vilela, que eu vou estar deixando o link aí na descrição do episódio para vocês conferirem, e o pessoal nos comentários marcaram minha presença, cara. Eles elogiaram o canal e chegou um pessoal novo aqui no canal também por conta disso, então muito obrigada mesmo. Enfim, eu fico até meio sem graça, fico boba, porque eu tô muito feliz mesmo. Por exemplo, tem uma menina agora que chama Motoka Suzuki, eu acho. Uhum. E aí o pessoal todo, essa menina é igual o Link, é igual o Link. Ela esse dia falou, pô, o pessoal falou que eu sou igual o Link, mas é porque ela fala de um jeito muito na moral, muito descontraído e tal, então é muito bom pra você assistir. Eu acho que é por isso que o pessoal fica comparando. Então, que é bom assistir também. Também tem que ser agradável assistir. Claro. Quinta-feira eu fui num evento da Ugra, que foi um bate-papo ao vivo com o Alexandre Link, do Quadrinhos da Sarjeta, e eu achei que não ia conseguir chegar a tempo, me embolei toda, mas consegui. Literalmente a live do caos ao vivaço. E aí umas 5 pessoas me reconheceram, vieram perguntar se eu era Motoka Suzuki, elogiaram o canal. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Eu fiquei me sentindo uma princesa, uma subcelebridade. E consegui também tirar uma foto com o Link, conversar com ele. Só que na hora eu fiquei tão nervosa, gente, que eu comecei a me tremer toda. Minha pálpebra começou a tremer. Eu tirei umas 4 fotos com o homem, mas ele foi super simpático, super gente boa. E por que que eu tô falando tudo isso, né? É porque ao longo desse vídeo eu vou contar umas histórias embaraçosas que eu passei, e não só eu, como o Adrian Tomini também, em A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Essa é uma edição de 2020 da editora Nemo, que lá fora também foi publicada em 2020 pela Draw and Quarterly Books, que normalmente publica as coisas do Tomini. E é curioso, né, porque normalmente é difícil uma editora já trazer logo em seguida uma HQ que saiu, mas esse aqui foi no mesmo ano. E tem esse formato de um sketchbook, de um diário, e já já vocês vão entender o porquê disso ser tão legal para a narrativa. O desenho e o selo, eles têm uma textura diferente da capa, o que dá a impressão de serem adesivos. Eu achei isso tão legal, cara, eu nunca vi uma HQ num formato assim. Talvez uma boa forma de se referir ao Tomini nesse momento é o chamando de o garoto prodígio dos zines, um elogio que ele tanto fica se vangloriando por ter sido recebido dessa forma pelo Daniel Klaus, nessa parte em que ele diz: e aquele elogio espontaneíssimo que o Dan Klaus me deu quando botei ele contra a parede e pedi umas aspas. A Draw and Quarterly mantém impecável seu catálogo ao contratar o garoto prodígio dos zines. Mamãe sempre disse que eu tinha talento. E, gente, eu me sinto da exata mesma forma quando o Ferrez citou meu nome ali na live. A primeira coisa que eu fiz de manhã foi ver a parte que ele falava de mim no vídeo. E essa é uma sensação bem comum de quando as coisas começam a engatar mesmo, porque é uma empolgação pelo novo, e aí você pega uma situação e a felicidade por ela parece ser 5 vezes maior do que realmente é, sabe? E de certo modo também é ótimo para maciar o nosso ego. Sejamos sinceros aqui, se tem algo que é bem interessante de observar nessa HQ, é que acima de tudo ela é uma HQ que mostra muito do amadurecimento do Tomini. Porém, tem certas coisas que elas são da personalidade da pessoa. E o Tomini, ele é um cara mais sensível, ele é um cara com um ego mais frágil. Como a gente vê aqui no começo mesmo, uma história de quando ele era menor, tá se apresentando para uma turma e aí ele acaba se empolgando falando sobre o Homem-Aranha, porque quando ele era menor, ele era fissurado pelo Homem-Aranha, fissurado pelo John Romita, pelo Frank Miller. Ele até fala que quando menor, o Frank Miller não precisava nem estar desenhando, era só o nome dele tá lá na HQ que ele ia lá e comprava. Mas enfim, ele tá aqui se apresentando pra turma, acaba se exaltando um pouco e o pessoal começa a tirar um sarro. Até que ele tem um pequeno surto de raiva e começa a chamar todo mundo de bando de burros imbecis. O que resulta num bullying pesado ali, né? Pessoal puxando cueca, empurrando. E aí, quando um único menino se aproxima pra conversar com ele, ele percebe que foi a professora que mandou o pobre coitado lá. Teve uma entrevista entre ele e o Seth, publicada pela Draw and Quarterly, que eu vou deixar o link aí na descrição. Eu não sabia que eles se conheciam e que eles eram amigos, né? O Seth até diz que ele considera o Tomini um de seus melhores amigos. Eu achei isso muito fofo, porque eles são uma dupla que combina pra caramba. Mas nessa entrevista eles estão justamente conversando sobre essa questão do amadurecimento, porque aqui pra frente, ele já mais adulto, né? Ele tá naquelas
palestras em que o pessoal pode fazer perguntas sobre, ele fica bem nervoso porque diz que essa é a única parte que ele não consegue controlar. E realmente, gente, lidar com o público, ainda mais com essas coisas de pergunta, é um tiro no escuro. Tava tudo ocorrendo muito bem, tudo numa boa, né? Inclusive teve até uma menina no começo que elogia muito o trabalho dele e ele fica satisfeito não só pela resposta do público, mas também porque quem estava na plateia era Sarah e seus amigos. Sarah, na época, era uma possibilidade de um romance lá, ele estava bem interessado nela. Hoje em dia eles são casados, mas ali na época ele tinha essa necessidade de ficar impressionando ela, então ele estava bem feliz como tudo estava fluindo. Porém, chegou esse último cara que me perdoa, gente, não é possível que essa pessoa tenha feito essa pergunta senão com a intenção de minimamente ofender ou incomodar. Porque ele diz o seguinte, né, já começa aqui com aqueles papinhos. Como novel é um termo derivado do novelo de francês antigo, queria saber se você pode apontar algo no seu trabalho que possa descrever objetivamente como novo. Porque, no meu ponto de vista, daria para dizer que tudo na sua obra já foi feito antes e não sei o quê. E ainda finaliza com, e eu não falo isso em tom de crítica, de modo algum, é por curiosidade mesmo. E você é um filho da puta! Seu filho da puta! Depois dessa sessão de perguntas, eles se reúnem num barzinho para conversar sobre e essa situação é citada. E os amigos da Sarah começam a falar que o cara era bonitinho e pá. E aí a Sarah mesmo diz que ele era objetivamente bonito, que não quer dizer que não foi arrogante e grosseiro. Mas aí o Tomine acaba se exaltando e mete um: bom, eu queria saltar do palco e usar meu microfone para socar aquela carinha objetivamente bonita, até ele implorar por misericórdia e pedir desculpas por ser um bosta e um metido e um abusado. E aí fica aquele silêncio, todo mundo sem entender nada e o cara, tô zoando. Nesse momento, assim como quando ele era menor, ao ser minimamente zombado, ele tem esse ataque de raiva. Então uma coisa bem interessante que eles conversam sobre na entrevista é que o Seth pergunta a ele: hoje em dia você se considera mudado de quando você tinha 20 anos? Você ainda se sente o mesmo? E o Adrian Tomine, ele basicamente responde que se sente o mesmo, sabe? Que não é uma coisa dele ter mudado completamente o coração dele, como a gente observa aqui com o passar das páginas. É uma questão de ter aprendido a lidar com certas situações, mas não que ele ainda não sinta aquilo. Tanto que ele usa como exemplo, né, um momento em que ele tá na pizzaria com a família dele e uma das pessoas que trabalham lá é fã do trabalho dele e decide enviar uma pizza de avelã. E ele é alérgico, assim, mortal a avelã. E fica ali meio que resmungando, cochichando baixinho sobre, tipo, pô, se você é tão meu fã, por que você me enviou essa pizza? O que muda aqui não é essa arrogância dele, mas sim a forma que ele se porta na frente das filhas. Ele fala na entrevista que, tipo, sentiu o olhar das filhas dele sobre ele e ele precisava agir de uma outra forma. Tanto que ele até agradece, aperta a mão e tudo mais. E, inclusive, essa pizza foi cobrada, então não foi uma cortesia de fato. E eu entendo que isso sim faz parte de um processo de amadurecimento, você agir de outra forma. O que eles quiseram dizer na entrevista foi que muitas vezes o pessoal acaba associando amadurecer com mudar completamente, tipo, pô, meu coração agora está purificado. Mas não é bem assim, o próprio Adrian Tomine se sente da mesma forma de quando ele tinha seus 20 anos. Essa aqui é uma coletânea de histórias mega embaraçosas do Tomine, então é muito engraçado de acompanhar, só que, a princípio, realmente essa HQ era pra ser uma coletânea de historinhas engraçadas e tudo mais, inclusive até a própria Sarah, enquanto o Tomine estava produzindo, tava olhando lá ele fazer as coisas e perguntou: pô, você falou que vai ter 170 páginas, vai ser só isso? E aí ele falou que não, porque depois de um certo incidente no hospital, todo o que foi planejado para essa HQ tomou outra forma, tanto que tem momentos mais sérios aqui, ela é uma HQ, na verdade, até que bem íntima. O Tomine começou a ser reconhecido como quadrinista consideravelmente cedo, na verdade bem cedo, ainda durante o ensino médio, em que ele escrevia, desenhava e autopublicava sua série em quadrinhos Optic Nerve, que posteriormente continuou a ser publicada pela Drawing Quarterly, ou seja, ele foi uma pessoa que foi inserida nesse mundo muito cedo, tanto que a diferença entre ele e o Seth durante o book tour que eles foram juntos era
eram de, tipo, coisa de 10 anos. Eu tô dando esse breve contexto porque foi uma parte do vídeo que se perdeu, então agora eu tô tendo que gravar um áudio por cima e porque é interessante conhecer mais o trabalho dele. Ele tem bastante capas pra New Yorker, capas de filme. Isso sem contar que esse quadrinho tá pra receber uma série animada pela A24 e a Square Peg, em que um dos produtores executivos é o Ari Aster. Então vamos ficar aí na espera. O fato dele ter essa personalidade mais tímida, introspectiva e não conseguir se impor em muitos momentos, como aqui no começo, em que ele era bem jovenzinho, né? Ele tava bem empolgado pra estar indo nesse evento e fica tipo, ai, meu povo e não sei o quê. Vai numa festa que tá cheia de quadrinistas até que ele se encontra com um grupo e aí tem um cara, pô, super inconveniente que começa a falar, né, Adrian, você era bom pra caramba até começar a chupar o Klaus. E realmente nós percebemos uma certa influência do Daniel Clowes no traço do Tomine. Porém, eu nunca achei isso uma cópia escancarada, até porque eu vejo que o Tomine tem um traço muito único dele, e o Clowes um outro completamente diferente. Mas, por exemplo, quando eu vi a capa de Intrusos, a princípio aquele cenário me lembrou imediatamente do Daniel Clowes. Mas vendo mesmo a arte do Tomine, eu acho ainda bem diferente. E aí o pessoal começa a ser meio chato aqui, né? Poxa, esse cara aqui, mó nada a ver. E aí ele só pensa, vai se fuder, por que falar isso na frente de todo mundo? Mas ele se porta, tipo, dando risadinha e tal. E aí até mesmo um cara que ele achou que poderia defender ele por ser amigo e tal, só deu aquele sorrisinho. Acredito também, por ele ter sido uma pessoa jovem a estar ganhando todo esse reconhecimento, isso possa ter causado uma certa intimação em muitos outros quadrinistas que já estavam no meio, além de muita gente não levar tão a sério assim. E assim, nós sabemos que o meio dos quadrinhos, não só o meio dos quadrinhos, gente, qualquer lugar na sociedade, escola mesmo, eu não tô aguentando mais, são tantos grupinhos e panelinhas sociais que às vezes é muito difícil você se sentir parte daquilo, entrar naquilo, e o pessoal, você sabe, né, da mesma forma que todo mundo se junta pra ser amiguinho, depois pra cair em cima é sem dó mesmo. E aqui tem muito dessas vivências dele, sendo uma pessoa bem ingênua, sendo uma pessoa que reconhece que é um talento jovem e tem um certo ego por conta disso. Direto ele fica pensando em piadinhas que os outros poderiam fazer com ele, sobre ser muito novo e tal. Mas também na dificuldade de ser uma pessoa mais introspectiva, tendo que lidar com esse mundo que às vezes o pessoal acaba sendo grosseiro demais. Aproveitando que falamos brevemente sobre essa amizade do Tomine com o Seth, vou citar um momento em que eles estavam juntos para dar uma sessão de autógrafos e não apareceu ninguém na Comic Shop. E aí o dono foi lá e fez uma ligação despretensiosa e magicamente surgiram umas pessoas lá que se portaram extremamente desinteressadas no trabalho dos dois. Obviamente foi o dono lá que chamou o pessoal, inclusive dava até para escutar. E eles consideram esse dia um completo fracasso, mas pelo menos rendeu uma boa tira. Isso é para falar de filas e eventos. Quem fazia aquelas filas quilométricas era Neil Gaiman. E isso aparece em vários momentos aqui das HQs, seja em eventos como Comic Con, quanto, por exemplo, numa parte até que bem engraçada, trágica, né, de um cruzeiro de quadrinistas. Eu fico pensando, como que seria isso aqui no Brasil? Um cruzeiro de quadrinistas, quem será que estaria nesse cruzeiro? Como seria lá dentro? Se não fosse pelo lado financeiro, né, que tenho certeza que, sei lá, 50% da população interessada em entrar nesse cruzeiro não conseguiria, inclusive eu pela grana. Tirando isso, quem será que estaria num cruzeiro de quadrinistas, né? Mas tem aqui uma parte em que mostra esse evento e que consiste em pessoas, né, num cruzeiro, e aí a função dos quadrinistas seria os fãs se sentarem juntos para ter um jantar dinâmico ali. E aí ele fala, eu sempre vejo as mesmas caras decepcionadas indo sentar na minha mesa de quem não conseguiu sentar na mesa do Neil Gaiman. E o casal, né, cagando pra tudo que ele tá falando e tentando escutar o que o Neil Gaiman tá falando ali na mesa ao lado. Uma das coisas que conversaram sobre nessa entrevista é que, na verdade, essa HQ não estava prevista para ser publicada durante a pandemia. Eu acho que serviu de grande conforto para quem leu durante a pandemia, porque são muitos momentos de socialização e era uma coisa que a gente sentia falta. Mas, enfim, não estava previsto, né, que era para ser publicado na pandemia, e o Tomine estava até se preparando psicologicamente para estar fazendo esses autógrafos, para estar indo a eventos como Comic Cons e coisas do tipo, e acabou não rolando. Então, quando o nosso homem estava se preparando para isso, não rolou. E ele disse que até se sente mais confortável fazendo aquela entrevista com o Seth, e a única coisa que ele precisa estar prestando atenção é ali no Seth.
E agora, já pra finalizar, eu queria falar mais, mas meu celular tá peidando de pouco armazenamento e vou citar uma parte da entrevista no blog Vitralizado em que há a pergunta: gosto da presença da palavra solidão no título porque muito do livro é sobre sua relação com você mesmo. O que a solidão representa pra você? Como a solidão se faz presente no seu trabalho? E o Adrian Tomini responde: a solidão é inescapável à minha personalidade. É o que me levou a ler e fazer quadrinhos. Por ironia, também é um dos resultados inerentes da profissão ser um profissional dos quadrinhos. Mas mesmo fora do trabalho, é uma sensação onipresente dentro de mim, mesmo quando estou ocupado e minha vida me satisfaz. Uma das coisas, assim, de ser quadrinista é que realmente você ganha um brinde, que é a solidão por conta disso. É uma profissão muito solitária. É você, a caneta, o papel, num quartinho ali. Tem até uma parte em que ele diz: passei anos batalhando para ter essa vida e agora virei praticamente um suicida. Por isso que esses eventos são tão legais, né? Vai ter a Feira da Ugra agora em novembro, porque você acaba se encontrando com esse pessoal todo e sempre rolam umas conversas bem da hora, assim como foi lá no evento da Ugra agora na conversação com o Alexandre pra mim. É muito legal encontrar um ambiente em que as pessoas gostam da mesma coisa, por mais embaraçoso que possam surgir algumas situações. Eu gostaria de falar mais nesse vídeo, porém meu armazenamento está acabando. Então muito obrigado caso você tenha assistido até aqui. Comenta por caso você tenha assistido, caso você tenha lido ou caso você tenha curiosidade em ler. E muito obrigada mesmo aos 10 mil inscritos, eu não poderia estar mais realizada nesse momento.